Em 1987 houve a polêmica. Quem foi campeão brasileiro? Flamengo ou Sport? Que no meu caso, ao meu modo de ver, foi o Sport. Mas, aquele ano, teve 2 campeonatos. Esse é um assunto muito complexo, muito polêmico. Porém, hoje nós vamos focar na CBF comandar o futebol brasileiro e não apenas a seleção brasileira. O torcedor brasileiro, aquele que acompanha o futebol, ele está acostumado a ver a CBF comandando os campeonatos nacionais, sendo ele a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante do país. Mas o que alguns sabem, muitos, a maioria talvez não saiba, é que fora do Brasil, na Inglaterra, na Itália, Alemanha, Espanha, França, a Confederação de Futebol, ela comanda apenas a seleção. Na Inglaterra, na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, as ligas nacionais são geridas por empresas autônomas, completamente oposto da federação no caso. Porém, eles também estão presos, eles estão acorrentados a essas empresas, porque elas estão gerindo, elas estão mandando no campeonato. Então o horário é delas, é tudo em forma de um negócio. E poderia ser diferente, a CBF poderia não estar vinculada a nenhuma empresa que comandasse o futebol. Ela poderia ser o lado alternativo e fazer um campeonato bom, fazer um campeonato forte. Porém a CBF se entregou aos interesses, ela se porta como uma empresa. Tanto que ela tem parceria com a Globo. E praticamente a Globo manda no futebol brasileiro. A Globo é essa empresa que lá fora comanda o futebol sobre os interesses comerciais. Lá na Inglaterra é a Barclays Premier League. Na Itália é a TIM que comanda. E aqui no Brasil a empresa se chama Rede Globo. Aqui no Brasil quem manda no futebol é a Rede Globo. A CBF é o fantoche da Rede Globo. E a CBF trata a seleção brasileira como um produto vendável. A seleção brasileira, que deveria ser o forte, que deveria ser o orgulho da nação, ela usa a seu favor em tom de propaganda. Prova disso também é o Felipão, na Copa do Mundo, estar restrito a dar entrevistas apenas para um veículo de comunicação, no caso a Rede Globo. Ele não pôde aceitar o convite do Roda Viva da Cultura porque ele tem contrato com a CBF/Rede Globo de não poder dar entrevistas a outros canais, a outros veículos de comunicação. Então, além disso, além desse comércio, além desse interesse, a seleção não é um produto, a seleção não era para ser um produto, hoje é, né? Então a CBF tinha tudo para ser uma federação forte, uma federação de respeito, fazer um campeonato forte. Além disso, as federações dos estados estão pegando esse exemplo da CBF, elas estão tomando esse exemplo de futebol interesse, de futebol comércio, e estão estragando os campeonatos estaduais, pegando esse gancho. Então a CBF, ela parece uma metástase, porque ela começa como o topo e as federações dos outros estados vão aderindo a esse método usado pela CBF de má gerência, porque 7-1 é exemplo de má gerência. Então pegam esse método e estão estragando os campeonatos estaduais. Eles não estão nem aí para os clubes ditos pequenos. Eles querem apenas promover o evento, eles querem apenas vender o produto que no caso é o Campeonato Brasileiro da CBF, o produto que é o Campeonato Paulista da Federação Paulista, o produto que é o Campeonato Carioca da Federação Carioca. O mesmo se vale pro gaúcho, o mesmo se vale pro mineiro. A emoção, a paixão do torcedor vai ficando de lado em função desse comércio, desse produto que as federações e a CBF, que é o auge, é o ápice da cadeia alimentar do futebol, faz com que o futebol se perca. A CBF não dá importância para time nenhum, ela só dá importância para aquilo que lhe convém, para aquilo que dá lucro. E no passado houve uma proposta chamada Clube dos 13, poderia acabar com essa soberania da CBF, que era os times se unirem para formar a sua liga, para formar a sua federação. Mas ao invés de ela bater de frente com a Rede Globo, com a CBF e tornar o futebol forte, talvez, uma liga forte, uma liga nacional, em vez de eles batalharem por isso, eles acabaram cedendo à pressão da CBF e da Globo, principalmente na época, e hoje eles são submissos à CBF, à Rede Globo, e o futebol é isso que você vê hoje. Nada. Futebol apenas de plástico. Então você tem que apoiar esses times da sua cidade, você tem que começar a dizer não para o que a mídia te vende, porque ela quer vender, ela quer lucro, ela não tá nem aí pro seu sentimento. Se você gosta do Real Madrid, ela tá pouco se fodendo, ela quer que você compre a ideia da mídia pra ela lucrar. Mas se você gosta do Real Madrid ou do Palmeiras, ela tá se danando pra você. Então você tem que dizer não a essa mídia,
a Rede Globo, a CBF e apoiar o futebol, que o futebol precisa desse apoio, o futebol na sua essência, que são esses times de tradição que daqui a pouco vão acabar. Eu deixo aqui o meu respeito máximo aos times tradicionais do interior, de todos os estados, dos times grandes também, que às vezes são perseguidos. Nós, do Mais 5 Minutos, deixamos o nosso respeito. Quem sou eu para convocar, mas eu deixo aberto aí a comoção de vocês de lutar por esses times tradicionais da sua cidade, do seu bairro. Comecem a falar não ao que tentam te impor. E eu deixo aqui o trecho da música do Geraldo Vandré, que diz: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lá vem cruzamento!